Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estima que mais de 215 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, muitas envolvidas em conflitos armados. Na última quinta-feira, dia 12, foram realizadas manifestações em todo o mundo para marcar o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho. Estima-se que o trabalho infantil no Brasil atinja mais de 4 milhões de crianças e adolescentes. O tema da campanha desse ano é Todos Juntos contra o Trabalho Infantil. E é sobre combate a esse tipo de crime que a gente conversa agora direto de Brasília com a Isa Oliveira, que é secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e também da Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Isa, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Boa tarde, Cristiano. Tudo bem. Isa, a gente tem esses dados de 2012, que são os mais recentes sobre o trabalho infantil no Brasil, dados divulgados uma década após a OIT instituir o dia 12 de junho como Dia de Combate ao Trabalho Infantil. De que forma o Brasil avançou nesses 10 anos em relação ao combate ao trabalho infantil? Olha, o Brasil avançou retirando nos últimos 20 anos, ou seja, de 1992 a 2012, cerca de 56% das crianças e adolescentes que estavam em situação do trabalho infantil. Mas o questionamento que o Fórum levanta e a afirmação que o Fórum faz é que, embora 56% seja um percentual significativo, é importante que ele seja contextualizado. Foram necessárias 2 décadas. Então, essa redução é muito lenta, uma vez que nós temos agora 44% ainda de crianças de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, e o Brasil tem o compromisso de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2020. Isa, e quais as faixas de idade mais atingidas pelo trabalho infantil no Brasil? Olha, a gente teria que fazer o seguinte recorte. Abaixo de 14 anos, 60% das crianças e adolescentes estão trabalhando na área rural, particularmente 60%. em regime de economia familiar. Acima dessa faixa etária, de 15 a 17 anos, o trabalho infantil acontece, e neste caso é o trabalho do adolescente, mas em situação precarizada, portanto proibida, acontece na área urbana. Muito bem, então a gente tem essa diferença bem marcada em relação às zonas rurais e zonas urbanas. E por muito tempo no Brasil se acreditou que sempre quanto mais cedo começar o trabalho, isso às vezes é uma discussão que volta e meia aparece, né, quando se discute esse tema, Isa, é de que forma a criança vai aprender o valor do trabalho. Isso é importante a gente ressaltar que isso é uma coisa e a exploração do trabalho infantil é outra, né? Sem dúvida, nós temos, infelizmente, né, ainda são presentes e muito fortes no imaginário da população brasileira e também das autoridades, das próprias famílias, que o trabalho é importante para formar o caráter, para contribuir na formação de um adulto responsável. Só que a grande questão que nós levantamos é o seguinte: trabalho é coisa para adulto. Exatamente por isso a legislação brasileira diz que todas as formas de trabalho infantil são proibidas para crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. Então, qual é o trabalho da criança e do adolescente? É a escola. Se a criança e o adolescente frequenta a escola, cumpre regularmente o horário, faz as tarefas, tem uma convivência solidária e respeitosa, nós estamos formando cidadãos no presente e no futuro. Trabalho de criança e adolescente é estudar, e no âmbito da escola, da educação de qualidade, nós vamos formar cidadãos em uma sociedade mais justa e igualitária. Isa, a gente falou um pouquinho sobre as diferenças do meio rural e do meio urbano, mas se formos olhar para o Brasil, o país é muito grande, né, de forma, quase um continente em forma de país, como se diz. As realidades são muito diferentes, né, em Nordeste, no Norte, para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você pode identificar para a gente algumas dessas diferenças mais pontuais, por favor? Pois é, o que surpreende
surpreende, e eu acho que é importante a gente destacar, você tem sim uma alta incidência de trabalho infantil no norte e no nordeste, mas estas duas regiões vêm reduzindo o trabalho infantil, mas dentre as 5 grandes regiões brasileiras, é a região sul a que apresenta, nessa faixa de 5 a 17 anos, o percentual mais elevado. Os 3 estados da região sul estão ranqueando as unidades da federação, os estados brasileiros, eles estão entre os 10 primeiros estados com maior incidência de trabalho infantil. Quais então, situações, Isa, o que motiva o Sul a estar na frente nesse triste ranking? É uma resistência cultural muito grande, uma defesa da naturalização do trabalho infantil, alegando que o trabalho, não distinguindo o trabalho de uma ação educativa. Né? Nós podemos transferir no âmbito da família, através de uma divisão solidária de trabalho, a realização de tarefas às crianças e adolescentes compatível com a sua faixa etária, coordenada e sob a responsabilidade dos adultos, porque trabalho é uma atividade para adultos. Nós podemos fazer isso educando as crianças e os adolescentes, né, para cuidar do espaço em que vive, para serem solidários com todos os membros da família, e não necessariamente tem que se fazer esse processo numa situação de trabalho infantil que traz inúmeros prejuízos para o desenvolvimento físico, cognitivo, para a criança e o adolescente. Muito bem, Isa Oliveira, foi um prazer mais uma vez conversar com você aqui no Conexão Futura e parabéns pelo trabalho. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Aproveito para mostrar para você de casa o site do Unicef, onde você pode ter outras informações sobre as campanhas de combate ao trabalho infantil aqui no Brasil e no mundo. Acesse aí unicef.org.br. O Canal Futura está participando ativamente de todas as etapas do Enem esse ano, trazendo informações e orientações para os estudantes na nossa programação e, claro, também aqui no Conexão Futura. Pois é, já está à disposição dos estudantes a lista de aprovados em primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos de 2014. Os pré-selecionados terão até o dia 24 de junho para comprovarem as informações declaradas na inscrição. Nessa edição, o programa criado lá em 2004 oferece mais de 115 mil bolsas de estudos distribuídas em 943 instituições particulares de ensino superior. Então, fique ligado e não perca o prazo. Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre produção de alimentos. O ano de 2014 foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Pois é, a FAO considera os pequenos agricultores fundamentais para a erradicação da fome e da pobreza no mundo. Então, claro que você em casa não pode perder essa discussão. Você sabe de onde vêm os alimentos que você consome, sua família também? Então, mande sua pergunta aí pra gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone do Futura. Os contatos estão todos aí na tela para você tomar nota, ligar pra gente, mandar seu recado pela internet. Voltaremos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera para esse bate-papo. Até já!